Dirty Dancing tocou milhões de corações com o romance apaixonado entre Johnny e Baby e seus passos de dança hipnotizantes que desafiavam as convenções. Mas quando os holofotes se apagaram, os rostos familiares do filme enfrentaram tragédias de partir o coração. Doenças graves, perdas, devastadoras e mortes repentinas que chocaram o mundo. Quem eram eles? E por que esses talentos desapareceram enquanto os holofotes ainda brilhavam juntese a nós para explorar a verdade dos bastidores e celebrar o legado que eles deixaram? Vemos. Jerry Orbach, como Dr. Jake Houseman. Jerry Orbach interpreta o Dr. Jake Houseman, o pai rígido e tradicional de Baby, um símbolo do conflito geracional e do preconceito social da época em Dirty Dancing 1987, quando tinha 52 anos. Embora apareça apenas em algumas cenas, seu olhar íntegro, combinado com o carinho caloroso do pai, deixa uma impressão profunda, adicionando profundidade emocional a esta clássica história de amor. Jerry Orbach nasceu em 20 de outubro de 1935, no Bronx, Nova York, em uma família da classe trabalhadora, mas demonstrou talento desde cedo, tanto na atuação quanto no canto. Sua carreira floresceu na Broadway com uma série de papéis lendários, mas por trás dessa aura estavam longos anos obscurecidos pelo câncer de próstata diagnosticado em 1994. A doença não só devastou sua saúde, como também o colocou sob constante pressão mental, especialmente após o rápido término de seu primeiro casamento com Elaine Kansila, deixando um vazio emocional difícil de preencher. Orbach, no entanto, optou por encarar a situação de frente, trabalhando incansavelmente por mais de uma década como o detetive Lenny Briscoe na série Law Order, apesar das dores da quimioterapia e da radiação que o deixaram exausto. Em 28 de dezembro de 2004, Jerry Orbach faleceu em Manhattan, aos 69 anos, encerrando uma notável jornada artística, mas deixando um legado enorme tanto no palco quanto na tela, seu patrimônio líquido na época era estimado em US 10 milhões em grande parte, devido à sua longa carreira na televisão e às atuações icônicas na Broadway. A imagem de um Orbach frágil, mas ainda sorridente, ainda de pé diante das câmeras em seus últimos dias, se tornou um símbolo de resiliência. Uma despedida emocionante para milhões de fãs que o amavam. Patrick Swayze, como Johnny Castle. Aos 35 anos, Patrick Swayze assumiu o papel de Johnny Castle em Dirty Dancing de 1987, transformando o instrutor de dança de espírito livre, carismático e rebelde em um ícone cultural dos anos 1980. Suas cenas de dança sedutoras e química explosiva com Jennifer Grey transformaram o filme de um projeto modesto em um fenômeno global, fazendo de Swayze uma lenda de Hollywood em apenas um verão. Patrick Wayne Swayze nasceu em 18 de agosto de 1952 em Houston, Texas. Filho da famosa coreógrafa Patsy Swayze, foi no estúdio de dança de sua mãe que ele conheceu a dançarina Lisa Nimi, de 16 anos, e se apaixonou à primeira vista. Eles se casaram em 1975 e ficaram juntos por 34 anos, mas o casamento nem sempre foi tranquilo. No início dos anos 2000, anos de alcoolismo levaram o casamento deles à beira do abismo, levando Lisa a se separar discretamente. Foi somente quando se reencontraram no set de filmagem que se reencontraram, salvando uma das histórias de amor mais duradouras de Hollywood. Patrick Swayze faleceu em 14 de setembro de 2009, aos 57 anos, após uma corajosa batalha de 20 meses contra um câncer de pâncreas em estágio 4. Seu patrimônio líquido é estimado em US 40 milhões, construído por papéis icônicos em filmes como Ghost e Caçadores de Emoção, além de seu querido Rancho Califórnia.
A última imagem que ainda assombra os fãs é a de Swayze magro, mas ainda com os olhos brilhantes segurando a mão de Lisa no tapete vermelho, uma despedida linda e inesquecível. Jack Weston, como Max Kellerman. Quando Jack Weston tinha 63 anos, ele apareceu em Dirty Dancing, 1987, interpretando Max Kellerman, o dono de um resort em Catskills. Um personagem ao mesmo tempo bem-humorado e profundo, desempenhando um papel importante na definição do cenário e do ritmo do filme. Com sua atuação natural, espirituosa e ao mesmo tempo comovente, Weston faz de Max um destaque brilhante entre as cenas de dança romântica do filme. Jack Weston nasceu em 21 de agosto de 1924 em Cleveland, Ohio, em uma família da classe trabalhadora. Sua infância, difícil, o levou ao palco como um refúgio, um lugar onde ele poderia escapar da realidade, tornando-se outra pessoa. Na Broadway e em Hollywood, Weston rapidamente se tornou conhecido como o coração de muitas produções, elogiado por sua capacidade de transformar papéis coadjuvantes na alma de uma história. No entanto, os holofotes não conseguiram apagar a escuridão de sua vida pessoal. Seu casamento com a atriz Margie Redmond, antes pacífico, terminou em 1982, deixando um vazio que ele nunca conseguiu preencher de verdade. A partir de então, Weston dedicou-se à sua arte, transitando entre o palco e a tela, como se fugisse da solidão, transformando cada papel em uma vida. Separada para esconder as perdas nos bastidores. Nos últimos anos de sua vida, Jack Weston foi diagnosticado com linfoma, uma doença que rapidamente debilitou sua saúde. Ele faleceu em 3 de maio de 1996 em Nova York aos 71 anos. Seu patrimônio líquido é estimado em US 5 milhões, acumulado ao longo de décadas de trabalho na Broadway e em filmes de Hollywood. Ele permanece na memória do público como um artista afetuoso e bondoso e o sempre sorridente Max Kellerman, naquele idílico retiro de verão, é um momento cinematográfico que jamais se apagará. Jennifer Grey, como Frances Baby Houseman. Jennifer Grey se tornou um ícone das telas quando interpretou Frances Baby Houseman em Dirty Dancing 1987, aos 27 anos. Sua personagem, uma jovem ingênua que anseia por descobrir o amor e sua paixão pela dança, cativou plateias ao redor do mundo. O filme não só catapultou Grey para a fama com uma indicação ao Globo de Ouro, como também a conectou para sempre a um dos romances mais amados de Hollywood. Nascida em 26 de março de 1960 em Nova York, Jennifer Grey cresceu em uma família de artistas, mas o brilhantismo de Dirty Dancing foi rapidamente ofuscado por uma tragédia da vida real. Poucas semanas antes do lançamento do filme, ela e seu então namorado, Matthew Broderick, se envolveram em um grave acidente de carro na Irlanda do Norte que ceifou a vida de 2 mulheres locais. Embora Broderick tenha sido condenado por direção imprudente, o trauma e a culpa da sobrevivente deixaram Grey com profundas cicatrizes emocionais, depressão e transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, forçando-a a suspender sua carreira por um longo período. No início da década de 1990, na esperança de se reinventar, Grey passou por 2 rinoplastias, mas os resultados mudaram seu rosto a ponto de muitas pessoas não a reconhecerem mais. Sua carreira quase estagnou, forçando Grey a recorrer à yoga, à meditação e a um estilo de vida saudável para recuperar o equilíbrio, lidar com suas perdas e se reconectar consigo mesma. Em 2025, aos 65 anos, Jennifer Grey ainda atua nas artes, publicando um livro de memórias e estrelando diversos projetos de cinema e televisão. Seu patrimônio líquido é estimado em US 10 milhões.
proveniente de sua atuação, contratos de televisão e outros empreendimentos artísticos. Para o público, ela será para sempre a bebê do Dirty Dancing, um símbolo de juventude e amor e um gênero de dança que transcende todas as fronteiras. Gary Goodrow, como Moe Pressman. Gary Goodrow apareceu em Dirty Dancing 1987 aos 54 anos como Moe Pressman, o convidado cômico que proporcionou alguns momentos descontraídos entre os momentos românticos do filme. Embora sua breve aparição na tela tenha sido curta, sua atuação natural e carismática deu ao personagem um lugar distinto no mundo vibrante do Resort Catskills. Nascido em 4 de novembro de 1933, em Malone, Nova York, Gary Goodrow iniciou sua carreira nos palcos e rapidamente se tornou um nome conhecido na cena de improvisação americana, especialmente após se juntar ao The Committee, o lendário grupo de improvisação de São Francisco da década de 1960. Ele possuía um talento incrível, capaz de fazer o público cair na gargalhada com apenas uma frase ou uma expressão fugaz. No entanto, por trás dessa energia criativa, havia feridas emocionais que nunca cicatrizaram completamente. Imerso na cultura artística boêmia e rebelde dos anos 1960, Goodrow recorreu ao álcool e às drogas, um caminho que gradualmente destruiu sua saúde e seu espírito. Embora tenha continuado a trabalhar em teatro, cinema e televisão, seu estilo de vida autodestrutivo teve consequências duradouras, deixando seus últimos anos tão tranquilos e frágeis como sempre Gary. Goodrow faleceu em 22 de julho de 2014 em Nova York, aos 80 anos de causas naturais. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 1 milhão acumulado ao longo de décadas de carreira no palco, na televisão e no cinema. Ele continua sendo lembrado como o espirituoso Moe Pressman da música dançante e picante e membro de uma geração de artistas livres onde o riso e a escuridão andavam de mãos dadas. Cynthia Rhodes como Penny Johnson. Cynthia Rhodes apareceu em Dirty Dancing, 1987, aos 31 anos como Penny Johnson, uma dançarina talentosa que se envolve em circunstâncias difíceis, tornando-se a personagem central de uma das histórias mais tocantes do filme e o catalisador para o romance entre Johnny e Baby. Com uma excelente formação em dança, Rhodes trouxe uma beleza delicada, porém resiliente a Penny, que tocou o público e ao mesmo tempo enfatizou a mensagem de compaixão e empatia do filme. Nascida em 21 de novembro de 1956 em Nashville, Tennessee, Cynthia Rhodes iniciou sua carreira na década de 1970 com uma imagem impecável, recusando firmemente qualquer papel ou oferta que pudesse decepcionar sua família. Ela se destacou nos filmes Flashdance, Staying Alive e Runaway antes de atingir seu auge com Dirty Dancing. Em 1989, Rhodes se casou com o cantor e compositor Richard Marx e abandonou os holofotes para se dedicar integralmente à criação de seus 3 filhos. Um casamento aparentemente sólido de 25 anos terminou em 2014, deixando-a com arrependimento e orgulho por sempre colocar a família em primeiro lugar. Desde então, Rhodes vive uma vida tranquila, longe de Hollywood, desfrutando da paz e do turbilhão da fama. Em 2025, aos 69 anos, Cynthia Rhodes continua a viver uma vida tranquila, concentrada na família e em seus interesses pessoais. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 9 milhões acumulado por meio de seus papéis em filmes, projetos musicais e anos de auge de sua carreira. Para seus fãs, ela continua sendo Penny Johnson, uma mulher forte e gentil, parte integrante do apelo atemporal de Dirty Dancing. Jennifer Stahl como Dirty Dancer e Titânia. Jennifer Stahl apareceu em Dirty Dancing em 1987, aos 21 anos,
como uma deslumbrante dançarina de apoio nas vibrantes cenas de dança do filme. Ninguém poderia imaginar que após aquele breve momento sob os holofotes, sua vida tomaria um rumo sombrio, culminando em um assassinato que chocou Nova York. Nascida em 11 de abril de 1966, em Titusville, Nova Jersey, Stahl vinha de uma família rica e esperava-se que seguisse o caminho seguro e bem-sucedido que sua família havia traçado para ela. No entanto, seu espírito rebelde e seu desejo de liberdade a levaram a seguir carreira nas artes. Depois de alguns papéis menores, incluindo Dirty Dancing, sua carreira de atriz estagnou rapidamente. Sem desistir, Stahl se voltou para o canto e ganhava a vida vendendo pequenas quantidades de maconha para amigos próximos, alguns dos quais eram artistas famosos. No início era apenas uma maneira de financiar seus sonhos musicais, mas com o tempo o hábito a arrastou inadvertidamente para situações perigosas. Em 10 de maio de 2001, aos 35 anos, Jennifer Stahl foi baleada e morta em seu pequeno apartamento no 5º andar acima do famoso Carnegie Deli, junto com 2 amigos durante um assalto relacionado a drogas. Ela faleceu sem realizar seus sonhos artísticos, deixando para trás um patrimônio líquido de cerca de US$ 2.000 e a memória de uma linda jovem dançarina capturada para sempre no momento brilhante em que ela iluminou a pista de dança em Dirty Dancing. Max Cantor como Robbie Gould. Max Cantor, de 28 anos, interpretou Robbie Gould em Dirty Dancing, 1987. Um jovem rico, charmoso, mas egoísta e traiçoeiro que seduz Lisa, a irmã mais velha do bebê, e engravida a dançarina Penny. Apesar de ser apenas um papel coadjuvante AD, interpretação de Robbie por Cantor se tornou um dos vilões mais odiados do filme, deixando uma impressão profunda e duradoura no público. Max Cantor nasceu em 15 de maio de 1959 em Nova York e cresceu no edifício Dakota, onde fez amizade com a lenda da música John Lennon, após se formar em Harvard. Cantor tinha um futuro brilhante pela frente, mas sua trajetória artística tomou um rumo inesperado depois de Dirty Dancing. Ele deixou Hollywood para se dedicar ao jornalismo, mas essa mudança de carreira o levou a um mundo mais sombrio. Enquanto investigava o assassinato brutal da dançarina Monica Beale, cujo corpo foi desmembrado e o cérebro fervido em sopa para alimentar moradores, de Rua Cantor ficou tão obcecado pelo caso que recorreu às drogas. O que começou como uma curiosidade profissional, logo se transformou em vício, levando o cantor a uma espiral perigosa de heroína e cocaína, onde os holofotes se tornaram uma lembrança distante. Em 3 de outubro de 1991, Max Cantor foi encontrado morto em seu apartamento em Chelsea aos 32 anos. A causa da morte foi determinada como uma combinação de overdose de heroína, cocaína e Prozac. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US$ 50 mil, em grande parte, devido ao seu único papel no cinema e à sua breve carreira no jornalismo. A imagem de Robbie Gould. O jovem, charmoso, porém implacável, serve agora como um espelho assustador da própria vida de Max Cantor, onde talento e promessas foram eventualmente engolidos pela escuridão do vício. Kelly Bishop, como Marjorie Hausman. Kelly Bishop interpretou Marjorie Hausman Apau, mãe encantadora e amorosa de Baby em Dirty Dancing em 1987, quando ela tinha 43 anos. Inicialmente escalada para um papel secundário, ela recebeu uma oportunidade inesperada quando a atriz principal original adoeceu, permitindo-lhe assumir esse importante papel e deixar uma impressão duradoura no público. Kelly Bishop, cujo nome verdadeiro é Carol Jane Bishop, nasceu em 28
de fevereiro de 1944 em Colorado Springs, Colorado, e cresceu em Denver, cercada pelo mundo do balé, aperfeiçoando cada passo em busca da chance de se apresentar nos grandes palcos. Na adolescência, ela deixou sua cidade natal para estudar. Na Califórnia, na Escola de Balé de San José, e então continuou sua jornada sozinha para Nova York aos 18 anos. Antes de alcançar o sucesso, Bishop enfrentou as duras realidades das artes cênicas, ensaios exaustivos, baixos salários e longas noites em busca do papel certo, mas sua determinação a levou a um prestigioso prêmio, Tony, e abriu as portas para Hollywood. Hoje, aos 81 anos, Kelly Bishop continua viva e ativa, atuando em inúmeras produções televisivas e teatrais. Desde a morte de seu segundo marido Lee Leonard em 2018, ela vive discretamente em South Orange, Nova Jersey, usando sua paixão de longa data pelo balé, como uma ponte entre o passado e o presente, com um patrimônio líquido estimado em US 4 milhões. Ela é um testemunho vivo de uma carreira marcada por conquistas ilustres e profundas, perdas pessoais. Charles Honey Coles, como Tito Soares. Aos 76 anos. Charles Honey Coles apareceu em Dirty Dancing, 1987, interpretando Tito Soares, um músico de jazz. Elegante com um sapateado. Elegante e sofisticado. Embora fosse um personagem coadjuvante, sua atuação foi lendária, tornando Tito um destaque artístico. Único na atmosfera romântica e vibrante do filme, nascido em 2 de abril de 1911, na Poe. Philadelphia Coles cresceu na pobreza, mas desenvolveu uma paixão pelo sapateado em competições de rua. Ele ascendeu e se tornou um dos maiores sapateadores do século XX, conhecido por seu trabalho de pés extremamente rápido e elegância, que se encaixava perfeitamente no palco. Mas, sob os holofotes, estava um corpo que havia sofrido muito estresse, principalmente uma grave lesão na perna na década de 1940, que o forçou a manter um regime de treinamento extenuante ao longo da vida para manter sua arte. Coles continuou a se apresentar ganhando prêmios Tony e inspirando gerações, mas a dor crônica e as pressões de sua arte eram um preço constante a pagar por sua busca pela perfeição no palco. Em 12 de novembro de 1992, Charles Honey Coles faleceu no Queens, Nova York, aos 81 anos após uma batalha contra um câncer de pulmão. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 2 milhões, acumulado durante seus melhores anos. No sapateado, seus prêmios, Tony e seu legado na dança americana. Coles será, para sempre lembrado por seus fãs como o homem mais rápido da Broadway e o Tito Soares que trouxe a alma do jazz e a graça do sapateado para tornar o Dirty Dancing verdadeiramente inesquecível. Paula Truman, como Sra. Schumacher. Paula Truman entrou para o elenco de Dirty Dancing em 1987 aos 90 anos, interpretando a Sra. Schumacher, uma mulher mais velha bem-humorada, porém astuta, que pega algumas bugigangas no resort. Apesar de ser um papel coadjuvante, sua presença encantadora adicionou humor e autenticidade realista ao cenário romântico de verão do filme. E ela continua sendo uma das atrizes mais velhas a atuar em um clássico de Hollywood. Paula Truman nasceu em 25 de abril de 1897 na cidade de Nova York e cresceu em Manhattan com suas duas irmãs, incluindo a gêmea Natalie. Estudou dança no teatro local e rapidamente se destacou na Broadway na década de 1920 antes de ingressar no cinema e na televisão. Sua carreira durou mais de 70 anos, mas sua vida pessoal foi marcada pela tristeza. Em 1936, casou-se com o arquiteto Harold Sterner, mas o casamento feliz terminou com a morte dele em 1976. Sem filhos, Truman viveu o resto da vida sozinha em seu apartamento em Nova York,
despedindo-se discretamente de muitos amigos e colegas ao longo das décadas. Essa solidão parecia imbuir seus papéis cômicos e espirituosos de algo mais profundo, talvez uma rara centelha de alegria que ela carregou consigo por toda a vida. Paula Truman faleceu em 23 de março de 1994, no Hospital de Nova York, aos 96 anos de causas naturais. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 1 milhão, construído ao longo de uma carreira sólida e duradoura de 7 décadas. Para seus fãs, ela será para sempre a Schumacher travessa da música dançante picante, uma prova viva de sua resiliência e paixão eterna pela profissão, mesmo aos 100 anos de idade.